queria que você abrisse sua Bíblia em João 13:35. Nós vamos refletir apenas nesse verso. João 13:35. Eu queria convidar você a ler comigo, mesmo assentado como você está, esse versículo aí. João 13:35. O que está na tela aqui é a versão da NVI, tá bom? Então, se você tem outra versão, olhe na sua Bíblia e talvez tenha uma palavrinha ou outra um pouco diferente aqui, tá? João 13:35. Vamos lá juntos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós estamos abordando esse mês de outubro esse tema, né? Comunhão fortalece. Hoje à noite o pastor Josué vai encerrar esse tema. Mas o que nós queremos com isso é nos despertar para a importância da comunhão, nos fazendo entender que a comunhão fortalece tanto a igreja, como comunidade, como nos fortalece, como indivíduos também, né? Mas eu sempre falo assim, que o mesmo desafio da comunidade é o desafio do casamento. Quando a gente casa, está casado com alguém, nós temos um duplo desafio, que é o desafio de viver a nossa vida, mas conviver com alguém. E esse é o desafio da igreja também. Na igreja nós temos esse mesmo desafio. Nós precisamos praticar o que nós chamamos de vivência. Temos que ter experiências na vida nossa, cuidar da nossa própria vida, mas temos que ter convivência. Temos que conviver com pessoas. Claro que essa segunda parte, ela é muito mais difícil do que a primeira, né? Viver a nossa vida a gente vive, mas conviver com outras pessoas é um negócio um pouco mais complicado. Desenvolver bons relacionamentos é um grande desafio. Porque nós vivemos um tempo, né, de muito isolamento, as pessoas estão isoladas muito mais digitalmente, né, em redes sociais, mas presencialmente a gente tem dificuldade, às vezes, de desenvolver bons relacionamentos. Existe um livro muito interessante chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, que é um livro que ele é resultado de uma pesquisa. É um livro que ainda vende, né, se você quiser comprar e ler, mas é um livro que ele traz muitos dados, porque milhares de igrejas foram avaliadas pelo mundo todo, igrejas que crescem bastante, igrejas que não crescem. E a pergunta do autor, né, que é o Christian Schwartz, a pergunta dele é: por que igrejas crescem? E por que algumas igrejas não crescem? De jeito nenhum. E às vezes, quando você avalia a cidade, você avalia o bairro, você avalia perfil social, são os mesmos. Mas quais são os fatores que fazem com que igrejas cresçam e outras não cresçam? Apesar de estarem em cenários que aparentemente são idênticos, né, ou semelhantes. Então, o resultado desse livro, ele chega em 8 qualidades, marcas de qualidade, que ele diz que se uma igreja tiver todas elas de forma equilibrada, as igrejas vão crescer. Eu só vou mencionar aqui, tá? Se quiser depois eu te passo. Mas diz que igrejas que crescem são igrejas que têm liderança capacitadora, ou seja, liderança que não é só capacitada, mas capacita outros. Igrejas que crescem são igrejas que têm ministérios orientados por dons espirituais. São igrejas que têm espiritualidade contagiante, sabe aquela coisa que contagia. Estruturas funcionais, né, igrejas mais simples. São igrejas que têm cultos inspiradores, né, não pode ser aquele culto truncado, mas é um culto inspirador, música boa, culto objetivo, esse tipo de coisa. Grupos familiares ou aqueles cultos nos lares. Evangelização orientada para as necessidades do local, né, ou seja, tenta sondar a comunidade e evangeliza conforme aquilo que a comunidade precisa. E a última qualidade, que aqui eu quero chamar a sua atenção, é relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Essa é a 8ª qualidade abordada nesse livro. Mas é interessante que há um alerta nesse livro, e eu queria chamar a sua atenção para isso, um desenho, uma ilustração que ele põe no livro, que eu queria que você olhasse um pouco para isso e entendesse um pouco isso. Porque é uma conclusão que ele chega no livro. Ele usa a ilustração desse barril, sabe? Esse tipo de barril aí que está no desenho, que é feito com aquelas abas de madeira. E ele diz que o volume total
de água, por exemplo, que você quer armazenar num barril como esse, ele é definido não pela aba mais alta, mas ele é definido pela aba mais baixa. Então, assim, você pode ter quantas abas altas se você quiser no barril, mas se tiver uma, apenas uma mais baixa, é até ali que você consegue encher. Dali não vai mais, entendeu? Porque ali transborda. É o ponto de transbordo, né, daquele transbordamento daquele barril ali. Com isso, ele conclui que justamente o que é fraco na igreja é o que limita o crescimento dela, independente de quantas áreas fortes ela possa ter. Ou seja, se nós como igreja tivermos relacionamentos ruins, relacionamentos frágeis ou falta de relacionamentos, é justamente isso aí que é onde a igreja vai crescer até ali. Ela não cresce mais, entendeu? Por isso que nós temos essa preocupação com relacionamentos. Porque sentir-se bem acolhido é uma necessidade de todos nós. Você não gosta, por exemplo, de ir na padaria comprar pão de manhã e o cara te atende mal, a mulher que está ali te atende mal. Você gosta? Você não gosta. Você vai dizer assim, eu não vou voltar mais aqui. Sou mal-humorada, né? Olha para a tua cara. A gente não gosta de ir no supermercado, passar no carro do supermercado, e a menina ali, ou o menino que está ali, te atende mal. A gente gosta de ser bem atendido. Vou comprar um sapato na loja. A moça começa a descer o estoque. Mostrar um monte de sapato para você. E é simpática, te dá tempo. Aquilo, poxa, eu gosto. Vou comprar até mais um sapato que eu imaginava. Porque você é bem atendido. Então, na igreja não é muito diferente disso. Se nós não tivermos bom acolhimento, bons relacionamentos, a gente não fica na igreja. Porque a igreja passa a ser um lugar frio, distante. E o versículo que nós lemos é algo bem interessante, né? Jesus está dizendo que se nós tivermos amor uns pelos outros, o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo. Uma marca que nós temos que ter. E aí tem um outro livro que eu queria citar aqui, que é bastante interessante também, os casais especialmente deveriam ler, que é Os 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Mas o Gary Chapman, ele faz uma constatação, na verdade, isso não está num texto da Bíblia, mas é fruto de cuidar de pessoas, de casais. Você começa a cuidar de casais, você começa a perceber assim, ó, as pessoas amam de formas diferentes. Ele diz assim, que tem 5 linguagens de amor, que eu sei que muitos já leram e acabam conhecendo aqui. Hoje vocês vão ter paciência comigo, porque eu vou ter que usar um recurso da aguinha, tá? Coisa que eu não faço nunca. Mas 5 linguagens de amor. Então, assim, uma linguagem de amor, ele diz que são palavras de afirmação. Tem gente que ama assim, que se sente amado assim. Ah, eu preciso que afirme, eu preciso que me elogie, eu preciso que me encoraje com palavras. Outra linguagem de amor, ele fala que são ações de serviço. Aquela pessoa que tira o lixo, pessoa que conserta o torneiro que está pingando, sabe? Está sempre fazendo alguma coisa. Outra linguagem de amor diz que é dar ou ganhar presente. Tem gente que só entende amor se você chegar com alguma coisa na mão. Ele fala que é uma linguagem de amor. Outra linguagem de amor é aquela pessoa que ela é pegajosa, né? Ela, contato físico. Ela gosta de um abraço, de um cheiro, né? de uma pegada. Porque ela entende amor dessa forma. E tem gente que entende amor como tempo de qualidade, né? Você precisa estar perto dela, dar atenção para ela. Então são 5 linguagens de amor distintas, que cada pessoa pode ter todas elas, mas geralmente uma delas é a que ganha mais força, né? Que tem maior projeção sobre a vida da pessoa. Mas assim, o amor é amor, né? Mas o que é amor? Amor é amor. Quem ama sabe. Quem se sente amado sabe o que é amor. Mas o amor, ele é considerado a mais alta virtude cristã. 1 Coríntios 13 fala disso, né? No final, fé, esperança, amor. O maior deles, o amor, né? Porque vai chegar um tempo lá no céu que fé não precisa ter mais, esperança também não espera mais nada. Porque já concluiu tudo. Mas amor tem que ter. Então, o amor é aquela coisa eterna que a gente precisa aprender a desenvolver enquanto estamos aqui. Nesse tempo que ainda não é eterno, que ainda é terreno, que ainda é passageiro. Mas a questão é como que o amor ele pode ser definido, então. Eu queria trabalhar com isso, sobre isso,
com os irmãos nessa manhã aqui. Eu sei que a gente fala assim, não, amor, no grego tem várias palavras, né? A gente ouve muito falar que tem 3 palavras, na verdade são 5. Tem 5 palavras gregas que falam sobre amor, que significa amor, que pode ser traduzido como amor. Tem o agape, né, que é a palavra usada nesse texto que nós lemos, João 3,35. Tem philos, de onde vem a nossa palavra filosofia, amigo da sabedoria, ideia de amizade. Tem o eros, de onde vem a palavra erótico, que é o amor sexual. Tem o storge, que é um amor tipo de pai e filho, de irmão para irmão, né? O amor natural, chamado amor natural, que é aquele que a pessoa tem porque faz parte da família dela, né? Tem união de sangue, por isso que ela ama a pessoa. E tem a palavra telema, que é a ideia de um amor da vontade, né? A pessoa tem vontade, né? Traduzido muitas vezes como vontade mesmo, né? Mas o que é amor? Jesus ensinou que nós precisamos ter amor, que é justamente o agape, né? Nós precisamos ter esse amor, chamado de agape por aí, mas o grego é agape mesmo, tem um acento no gá. A gente tem que ter amor uns pelos outros. E essa forma de ter amor uns pelos outros é uma forma de proclamar. Jesus falou, todos saberão que vocês serão meus discípulos, são meus discípulos, se vocês tiverem amor pelos outros. Mas o que é amor? Como é que a gente entende amor na prática? Eu queria trabalhar com os irmãos aqui sobre 3 faces do amor. O amor tem algumas faces. Então imagine como se fosse um triângulo assim, e tem 3 lados. É uma coisa só, amor é amor. Mas a gente precisa entender essas faces do amor. Uma das faces é a emoção. Amor é emoção. Ou seja, por mais que a gente insista em dizer, não, amor não é sentimento. E no meio cristão isso é muito comum. Não, amor não é só sentimento. Amor é ação. Concordo. Mas a gente não pode dizer que amor não é sentimento. Porque amor também é sentimento. Por isso que essa é uma das faces do amor. O amor, ele está na dimensão da emoção, na dimensão do sentir. Isso é importante porque às vezes nós não temos uma preocupação com isso. Especialmente cristão. Eu já ouvi, por exemplo, muitos casais que diziam assim, nós somos crentes, amor é coisa prática, então a gente está casado, e amor é isso aí, é prática. Eu já lidei com casais, às vezes até jovens, que a moça reclama, dizendo assim, olha, ele não fala que me ama. E a resposta dele, da maneira mais absurda e fria possível, foi assim, eu não te falei no dia do casamento que eu te amava? O dia que mudar eu te aviso. E esse pensamento é muito comum. É muito comum. Porque a ideia é assim, que amor é uma coisa prática. Então, não se trabalha na esfera da emoção, na esfera do sentimento. E aí, especialmente casais, também no ambiente da igreja, a gente vai esmagando o amor. Que a gente não faz nada para despertar amor nas pessoas. E hoje em dia tem uma ideia na cabeça que a gente é assim, eu sou desse jeito. E todos têm que me aceitar como eu sou. E essa ideia que nós cultivamos, que tem que me aceitar do jeito que eu sou, faz a gente ser pessoas intolerantes, gente chata, gente que aborrece todo mundo, mas tem que me aguentar. Porque a ideia é assim, se a igreja é amorosa de verdade, ela tem que me aguentar. E a gente esquece que o amor está na dimensão da emoção. Que tipo de emoção você desperta na outra pessoa? É a mesma coisa de um casal, dentro de casa. Que tipo de emoção se desperta? Se o seu marido, por exemplo, chega em casa, você está lá aborrecida, chateada. Todo dia santo, você é assim. Que tipo de emoção desperta? Pessoa sempre chata, emburrada, implica com tudo, não pisa nesse chão, acabei de limpar. Vai lavar essa xícara que você usou. E o tempo todo assim. Que tipo de emoção tem num relacionamento assim? Raiva, ódio, não é? Vontade de matar.
É isso que você desperta na pessoa. Mas não é uma emoção boa. Mesma coisa o marido, né? A mulher fica dizendo para ele algumas coisas. Ó, precisa mudar isso aqui. Não fica na televisão muito tempo. Para de jogar esse joguinho. Dá atenção para mim. Sai com o menino. Vai dar uma volta com o filho, com a filha. Se o homem nunca faz isso, o que ele desperta na mulher? Você acha que ela vai estar apaixonada por ele? Quando ele está chegando em casa, ela fala assim, ai, lá vem meu marido. Ela não está apaixonada por ele. Não tem como estar. Porque a pessoa se esqueceu que o amor está na dimensão da emoção. Ela acha assim, amor tem que ser prática. Tem que ser prática. Então não importa, né? Eu lido de qualquer jeito, faço de qualquer maneira. A pessoa é crente. Ela tem que me aguentar, porque ela fez um voto com Deus, né? Aliança sagrada, ela não vai me deixar nunca. Só que você se esquece que o amor está na dimensão da emoção. Amor não é só emoção, mas amor é também emoção. E é um perigo quando a gente acha que amor não é emoção. Porque a gente não trabalha as nossas emoções e a gente não desperta boas emoções na outra pessoa. Veja só, Mateus 15, verso 32. Os irmãos podiam ler, né? Que está ali. Vai lá, lê enquanto tomo água. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Isso, o povo que está em casa talvez não tenha ouvido, né? Mas o texto está falando que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele diz, olha, eu tenho compaixão dessa gente. Essa compaixão é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu tenho coração. Eu não posso ficar vendo essas pessoas com fome aqui, atrás de mim há dias. Não vou fazer nada por elas. Eu tenho coração, eu tenho sentimento, eu tenho emoção. Porque amor é isso, né? Amor é quando as emoções se inclinam para fazer alguma coisa. Jesus estava olhando para aquelas pessoas dizendo assim, eu tenho pena delas, tenho compaixão delas. Isso é emoção, né? Aquilo que vem do coração aqui. Jesus estava dizendo, todos saberão que nós somos discípulos dele, pela forma como nossos sentimentos são expressos. Como é que você expressa sentimento pelas pessoas? É assim que Deus é conhecido. É assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Então, a comunhão, ela fortalece, porque nesse ambiente coletivo, nós travamos relações nas quais nós podemos trabalhar nossa capacidade emocional. Que é isso que tem que acontecer. Como nós somos capazes de sentir, de nos comover, de nos alegrar, de reprimir, às vezes, alguma emoção, ou de expressar alguma emoção, pensando no impacto que isso vai ter sobre as pessoas. É um movimento da frieza para o calor das emoções. Isso é amor. É quando eu entendo que o amor faz parte das emoções. Eu tenho que cuidar das emoções. Das minhas emoções, da emoção da outra pessoa. Dos outros também. Então, essa é uma face do amor. A outra face do amor é a face do esforço. Se quiser também chamar de exercício, é onde você exercita o amor. O amor precisa ser demonstrado com práticas. Porque por vezes a gente simplesmente pensa assim, não, amor é declaração. Eu digo que amo. É só dizer que ama. Então a gente faz isso com Deus muitas vezes, né? Canta uma música, eu te amo, ó Deus, né? A gente fala na música, como eu amo a Deus, como eu amo a Jesus. Mas a questão é, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o amor não pode ser só confissão, o amor tem que ser exercício, tem que ser esforço. Eu faço alguma coisa. Eu demonstro obediência. Por isso o amor tem que ser algo também da mente da gente, do cognitivo. Sabe por quê? Porque não pode ser só do coração, da emoção. Porque tem horas que você decide agir, ainda que não haja nenhum movimento emocional dentro de você. Você resolve fazer aquilo.
Porque isso é amor, exercício, amor, esforço. Eu não estou com vontade. Quem é mãe de criança pequena sabe disso, né? Você está sozinho, cara. Ou pai também. Às vezes o pai está sozinho em casa. A mulher foi cuidar do cabelo e das unhas. E demora. E deixou aquele bebezinho em casa com você. E parece que quando a mãe está com a criança, nada acontece. Mas quando o pai está com a criança, tudo acontece. A criança vomita na roupa. Aí ela vai lá e faz aquele cocôzão assim, mas gigante. Gigantesco. Sem você ver, você sentiu. Como dizia minha mãe, empesteou a casa inteira. O cheiro daquilo. Eu não posso deixar a criança daquele jeito. Vontade você tem de mexer com aquilo? Não, não tem. Não pode dizer assim, tem uma emoção que me move a trocar esse menino, tirar essa fralda. Vontade que dá é pegar tudo, botar num saco de lixo assim, ó. Botar lá fora, descartar tudo uma vez. Mas não dá, é filho teu, você tem que cuidar dele. O que você faz? Sem nenhuma vontade, não é isso? Sem nenhuma emoção, você põe um prendedor de roupa no nariz, começa a desempacotar aquele negócio. Pega lencinho umedecido e dá um jeito de tirar aquilo lá. Pai que é pai mesmo, vai lá e dá banho, né? Porque esse moleque debaixo de chuveiro, porque já dá um banho geral, os dois tomam banho. Mas é só um exemplo de que como a gente tem que fazer coisas que não tem vontade, não tem sentimento, não é? Agora, transfira isso para outras coisas da vida. Tem coisa da vida que você tem que fazer sem sentimento nenhum. Não dá para esperar o sentimento chegar. É exercício, é esforço. Porque tem dias que você vai chegar na igreja aqui, ou você vai receber uma comunicação no grupo da igreja, ou uma mensagem do irmão da igreja, você não está com vontade nenhuma, mas nenhuma mesmo, de olhar para a cara de ninguém, de ajudar, de dar uma oferta, de ir lá dar uma ajuda, mas de jeito, você não está com vontade nenhuma. Mas é nessa hora que o que te move é o exercício do amor, é o esforço que o amor faz. Eu amo, então vou fazer. Mas vontade eu não tenho. Sentimento eu não tenho. Então você arrasta a sua vontade para que ela possa fazer esse esforço. Porque assim você está praticando o amor. Veja lá, 1 João 3,17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tem hora que não tem como fechar o coração. Porque você está vendo uma necessidade. Às vezes vontade não tem. Às vezes nem recurso tem. Mas a questão é, você está vendo uma necessidade. Eu não tenho como fechar meu coração. Então eu resolvo fazer alguma coisa. É o amor que talvez não sinta, mas faz. Precisa fazer, precisa exercitar. Tiago 2, 15, 16 também diz assim: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que tipo de vida é essa? Que amor é este? Que você fala para a pessoa: estou com um problema, estou precisando de alguma coisa. Não, mas Deus abençoe, vou orar por você. Isso não é amor. Porque amor, ele é exercício. Amor é esforço. Eu me esforço para suprir a necessidade de alguém. Jesus estava dizendo: todos saberão que somos discípulos dele, pela forma como nós demonstramos na prática o amor. Quando nós nos exercitamos, quando nós nos esforçamos. Então, a comunhão ela fortalece, porque é nesse ambiente da congregação que nós empregamos esforço, que nós exercitamos o amor para atender a necessidade do outro, mesmo que nossas emoções às vezes não estejam tão inclinadas a isso. A gente faz, né? A gente acaba fazendo. É quando o senso de responsabilidade supera a própria motivação.
É quando as emoções dão lugar à renúncia. É quando o dever vem antes do prazer. Compreende? Isso é amor na prática. Essa é uma face do amor. É a face do esforço. Quando eu estou tomado por um senso de responsabilidade, eu preciso fazer isso. Pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha igreja, pelo meu vizinho, pelos colegas de trabalho. Eu vou fazer alguma coisa. Ainda que, se eu for avaliar sentimentos, eu não tenho sentimento suficiente para isso. Para me mover para isso. Mas tem uma coisa aqui, ó, na cabeça. A mente da gente, cognitivo, que dá ordem, diz assim, faça, vai fazer. Sabe que há anos atrás eu estava voltando de Americana para Nova Odessa, porque eu moro em Nova Odessa, né? Eu estava entrando na avenida, quando eu entrei na avenida, eu me deparei com uma cena assim que eu nunca tinha presenciado daquela forma, né? E só para você entender, eu sou o tipo de pessoa que, assim, se você me mostrar, eu estou dando esse exemplo que uma vez alguém me mostrou e eu passei mal, a pessoa fotografou toda a cirurgia de cesárea dela. Sabe aquela passo a passo, assim? Na barriga lá, o bisturi. Põe um cortezinho, um cortezão, negócio abrindo. E aí a gente estava visitando, e aí comecei a ver aquilo lá, né? Começou a escurecer assim. De repente eu sentei e falei, estou passando mal. Vendo foto. Só para você entender o contexto. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não posso ver sangue. Por isso que eu não sou médico, não sou dentista, nada disso, né? Porque eu não posso ver sangue. Se eu ver sangue, assim, eu passo mal. E aí, um belo dia, eu estou lá, há décadas atrás, né? Saindo de Americana, voltando para Nova Odessa, quando eu pego bem na curva, assim, entrada da Avenida Brasil, né? Aqui por baixo, tem uma valeta, assim. Na valeta, eu vejo uma moto caída e mais para frente uma bicicleta. Eu parei o carro na hora, né? Aconteceu alguma coisa. Aí estava, de um lado da valeta, um senhor caído e meio assim que desmaiado, meio desmaiado ali, com a cabeça sangrando, com um saco de laranja nas costas dele, porque era o saco de laranja que estava na bicicleta, e do outro lado tinha um rapaz agonizando, porque era um motoqueiro que eles bateram de frente, os dois. E o motoqueiro, com aquela fita do capacete aqui, ó, ele estava morrendo, o sujeito. E quando eu primeiro assim, eu fui no cara da bicicleta, virei, quando eu virei, tinha um corte na cabeça daqui até aqui. Isso aqui abriu, tinha uma boca aberta aqui em cima. Muito sangue, né, na cabeça do senhor. E eu fui para o outro lá e tirei o negócio, o velcro aqui do capacete dele, para que ele pudesse respirar, né? Salvei 2 pessoas, né? Liguei, chamei a ambulância, aquela coisa toda, começou a chegar a gente, começou a gente parar. Mas depois eu entrei no carro, fui embora para casa pensando assim, como é que eu fiz isso? Como que eu fiz isso sem passar mal? Porque assim, se eu vejo sangue, eu passo mal. Mas naquela hora, o senso de dever falou muito mais alto na minha cabeça do que as minhas próprias emoções. Porque assim, emocionalmente eu não sou preparado para isso. Aí eu fui para casa e depois comecei a tremer, assim, né? Fiquei pensando, nossa, e depois, à noite, isso era um sábado de manhã. Aí à noite eu fui sonhar com aquilo, sonhava aquele negócio, né? Um acidente acontecendo lá. Você percebe? É isso que acontece. É quando o senso de dever toma conta da gente. E a gente se esforça, exercita amor. Ainda que não haja emoção para isso. Não tenha sentimento para isso. E uma terceira e última face do amor é a face da escolha. O amor não é só sentimento e nem só exercícios práticos. Porque existe uma dimensão um pouco mais profunda do amor, que é a dimensão da escolha. E é aí que opera a nossa vontade. Assim, o amor ele envolve essa dimensão chamada afetiva, envolve a dimensão chamada cognitiva, mas também envolve a dimensão chamada volitiva. É a nossa vontade. Pessoas que verdadeiramente são amorosas, elas conseguem conjugar, transitar nessas 3 dimensões. Lidam bem com emoções,
não economizam esforços e fazem boas escolhas ao amar. Sabe, 1 Coríntios 13 é conhecido demais, né? O capítulo do amor, a gente conhece. 1 Coríntios 13 fala sobre amor. Mas é interessante que a forma como as nossas Bíblias em português, elas traduziram e depois foram divididas, né? Porque a nossa Bíblia em português ela tem um subtítulo, aquele negócio que aparece em negrito lá. Acabaram fraturando o texto onde não deveria fraturar. E o fato é que o versículo 31 do capítulo 12 é o começo do capítulo 13. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha nem capítulo nem versículo. Era texto corrido. Aí lá pelas tantas, na história da igreja, alguém foi lá e resolveu dividir. E essa divisão, ela não é boa. Ela tem problemas em vários lugares. Facilita muito, né? Porque se a gente acha capítulo tal, versículo tal, né? Mas nesse caso, tem um pecado aí. Porque o versículo 31 do capítulo 12 diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí acaba o texto. Mas na verdade, quando Paulo escreveu, ele estava dizendo assim, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Porque o caminho que ele está dizendo excelente é o caminho do amor. Porque na concepção de Paulo, nesse capítulo, o amor é um caminho, é uma opção, é uma estrada que eu tomo, é uma escolha que eu faço. Entende? Então ele não está falando de amor como sentimento, ele está falando de amor como uma opção, é um caminho que a gente anda, a gente vai trilhar nesse caminho. Que caminho que você quer decidir andar? No caminho do amor? Então, você tem que exercitar a sua vontade nesse sentido. Eu vou caminhar dentro do amor. Eu só coloquei aqui na tela uma parte do texto, né, o início do texto, mas experimenta fazer uma leitura do texto, 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 8, nessa perspectiva. Pensando no amor como uma escolha. Então ficaria assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver escolhido amar, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não fizer a escolha de amar, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não escolher fazer com amor, nada disso me aproveitará. O amor é escolher ser paciente, é escolher ser benigno. O amor é escolher não arder em ciúmes, é escolher não se ufanar, é escolher não se ensoberbecer, é escolher não se conduzir inconvenientemente, é escolher não procurar os seus interesses, é escolher não se exasperar, é escolher não se ressentir do mal, é escolher não se alegrar com a injustiça, mas regozijar-se com a verdade. É a escolha de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. O amor como escolha jamais acabará. Faz sentido para você? O amor é uma escolha. Não é assim que o amor naturalmente é paciente. Não. É que você escolhe. Então pensa, Jesus está dizendo: todos saberão que nós seremos discípulos dele quando nós escolhermos amar. Quando o amor para nós for uma escolha. Todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Não é porque tem uma coisa em nós que nos faz amar naturalmente. É porque nós escolhemos. Assim como Deus nos escolheu, e escolheu nos amar, nós também escolhemos. Então esse amor, ele não é só sentimentalismo. Esse amor é uma combinação de emoções, de esforços, de escolhas. Isso é amor. Então você conjuga a sua emoção, os seus esforços, os exercícios e as suas escolhas para servir, para valorizar o outro como Cristo fez conosco. Isso é amor, né? Isso é amor de verdade. A forma como o nosso amor se manifesta revela o amor de Deus. E Cristo será conhecido por causa desse amor que a gente manifesta uns pelos outros. Aos olhos de Deus, a igreja não é reconhecida pelo tamanho do templo, pela quantidade de pessoas.
pelas suas doutrinas, pelos seus estatutos e regimentos. Mas a igreja, ela é reconhecida por Deus pela grandeza do seu amor. Uma igreja que ama, que se ama de verdade. O C.S. Lewis, ele escreveu um livro, vários livros ele tem escrito, mas tem um livro dele que chama Quatro Amores, que ele fala dos tipos de amor. Mas essa frase resume esse livro Quatro Amores. O amor verdadeiro custa algo. Entenda isso. O amor verdadeiro custa as emoções que nós oferecemos ou provocamos. O amor verdadeiro custa os esforços que nós empregamos. O amor verdadeiro custa as escolhas que nós fazemos. Por isso, lembra-se dessa imagem aí. Justamente o que é fraco na igreja é o que limita o crescimento dela. Independente de quantas áreas fortes ela possa ter. Assim também é na sua vida. Uma área fraca na sua vida pode ser o que impede o avanço da sua vida. Independente de quantas áreas fortes ela possa ter. Então não adianta dizer assim, mas eu estudei, mas eu tenho diplomas. Mas eu sou uma pessoa que eu converso bem, eu me comunico bem. Mas às vezes, se você é uma pessoa que tem relacionamentos fracos, uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, uma pessoa difícil de tolerar, de aguentar, né? Aquela pessoa é rígida com muitas coisas, talvez isso limite a sua vida. Você diz assim, mas por que acontece que eu não cresço? Por que as pessoas crescem? Às vezes, justamente essa aba que está baixa demais, é por ali que transborda. Chega ali e transborda. Não tem como encher mais. Então não adianta fazer, mas eu tenho um tanto de áreas fortes na minha vida. Mas essa área, se você não mexer nela, por ali transborda tudo. Não vai para frente. Dali não tem como crescer mais. Assim é com a igreja, assim também é com a minha vida, com a sua vida também. Amém? Vamos pensar nisso? Vamos fazer do amor verdadeiro aquele amor que manifesta Cristo às pessoas. Todos saberão que nós somos discípulos de Jesus, se nós tivermos amor pelos outros. Custa, porque o amor custa. Vai custar nossas emoções, vai custar nossos esforços, vai custar nossas escolhas. Às vezes eu tenho que escolher. Se eu amo, eu escolho. Mas isso vai valer a pena, porque nós vamos manifestar Cristo às pessoas lá fora, através do amor que nós sentimos uns pelos outros. Amém?